Por esses dias eu voltei, né, a analisar o que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Vocês têm visto o que tem acontecido com o Pablo Marçal, que é o meu professor, eu sigo o Pablo Marçal, eu assisto ele, eu aprendo com ele há muito tempo. É um homem extraordinário, é um homem incrível, um homem de Deus. E aí eu vi ele falando o depoimento que foi o Senhor que colocou ele na política. E tem muita gente que pode julgar e achar que não. E eu voltei e passei a lembrar do que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Vocês que já me seguem sabem que eu fui candidata a vereadora, eu estive na política. E eu entrei na política porque o Senhor mandou. E do mesmo jeito que aconteceu com o Pablo Marçal, o Senhor falou comigo, o Senhor usou vasos, o Senhor... E eu orei, eu jejuei para que o Senhor confirmasse. O Senhor confirmou por um propósito. Então eu orei, o Senhor usou um vaso, depois eu orei, depois o Senhor usou outra pessoa, depois aí eu orei. E eu resistindo a entrar na política. Aí, depois o Senhor usou uma mulher de longe, uma missionária, meu Deus do céu, que nada, sabia de nada, e eu me mantendo ali. Aí eu falei, pronto, Senhor, agora eu vou ter que fazer um jejum aqui para saber de verdade. E aí o Senhor, eu ainda lembro, eu jejuei, ainda lembro no dia que o Senhor confirmou. Era quase 2 horas da tarde, eu estava na minha cama, descansando, que naquela época não tinha Melissa ainda. E aí, eu descansando, o Senhor falou assim, pode entrar, sou eu que estou te mandando. O Senhor falou comigo forte, eu levantei, fui lá e aceitei o convite. Aceitei o convite e fui, porque o Senhor sabe que quando Ele me chama, Ele me dá uma missão, eu sou daquelas que faço. Pelo reino eu faço. Não tem quem me impeça. Se o Senhor me mostrou, se o Senhor me deu um projeto, eu vou lá e faço. Então o Senhor me mandou, pronto, Deus, eu estou aqui e eu vou. E eu fui com toda a ousadia. Muitas pessoas não queriam, enfim, eu ouvia muita coisa, mas foi o Senhor que me mandou, por um propósito. E eu fui. Gente, incrivelmente, nós estamos aqui há 4 anos, quase 4 anos depois 4 anos depois dessa decisão. E até hoje eu vejo o agir de Deus, as mãos de Deus sobre a minha vida por causa daquela decisão. Por causa daquela decisão de eu ter entrado, era para eu ter entrado mesmo. E eu entendi o que Deus queria. Dentro lá da política, eu entendi o que Deus queria para a minha vida. Eu entendi o que o Senhor queria fazer. Eu entendi tudo. Era incrível, porque eu tinha tanta certeza do trabalhar de Deus ali, tanta certeza, eu tinha tanta convicção que eu estava ali porque foi o Senhor que me mandou. E o que é engraçado, que eu sabia qual era o propósito de Deus ali na minha vida, dentro ali da política, naquele processo eleitoral, naquelas horas que eu ia visitar as famílias, pedir voto, todo o processo eleitoral. Eu entendia, eu sabia o que o Senhor estava fazendo e eu louvava sempre a Deus. E quando teve o resultado da derrota, que não foi uma derrota, eu fui extremamente grata a Deus. Eu senti uma gratidão tão grande, assim, Marli, tu ficou grata por ter perdido? Não, eu não fiquei grata por eu ter perdido, eu fiquei grata porque eu ganhei, gente, eu não perdi, eu ganhei a eleição, o não ser eleita como vereadora, foi uma derrota, vamos dizer, como é que eu posso explicar para vocês? Igual aquele hino lá, eu aprendi a ganhar perdendo. Então, eu sabia que eu ia perder. Eu sabia que eu não ia ganhar aquela eleição. Porque eu sabia qual era o propósito de Deus na minha vida dentro da política. Se eu entendia isso, então eu sabia que não era para ganhar a eleição, que o propósito era outro. E eu fui tão agradecida a Deus por eu ter entendido tudo isso, tão agradecida, que hoje
Até hoje eu sou grata a Deus por eu ter entrado na política, por ter passado todo aquele processo, por ter passado tudo aquilo. E hoje, até hoje, eu entendo o propósito de Deus na minha vida dentro da política. Eu entendi o propósito de Deus dentro da minha vida, na minha vida dentro da política. E eu exerço. Eu aprendi e eu exerço. Sabe, às vezes o Senhor nos coloca em algo pra gente aprender, às vezes a gente não aprende. E aí, esquece. E aí, saia, gente, saia do lugar que limita a tua visão. Vai para um lugar que você possa ter uma abertura maior de visão. E hoje eu sou grata a Deus por tudo que Ele fez e Ele está fazendo e Ele fará na minha vida. Porque isso daqui é apenas o início de uma grande jornada. Para concluir essa nossa conversa aqui sobre a política, sobre o entrar na política, sobre alguém chegar e dizer assim, foi o Senhor, foi Deus que me colocou dentro da política, e muitos dizerem assim, que política não é de Deus, que Deus não vai fazer isso e tal. Cuidado quando você julga alguém. Cuidado quando alguém está em movimento. Cuidado quando você abre a boca para julgar alguém que o Senhor chamou e que está em movimento. Porque Deus ele te dá para você, nos dá um processo, nos dá uma promessa. O Senhor nos mostra o nosso propósito, nos dá uma missão aqui nessa terra. E aí, cuidado quando você julgar. Se você não sabe o que está acontecendo, se você não entende o que está acontecendo com alguém que está em movimento, com alguém que está fazendo alguma coisa, se cale. Sabe? Toma muito cuidado, não coloca as mãos, não tenta colocar as mãos em alguém ou em algo pelo qual está sendo usado por Deus. Isso é muito perigoso, mas muito perigoso. Deus vai se vingar. Não é Deus que vai se vingar, não. É você mesmo que vai estar fazendo mal contra você. Então, fim da história. Vou contar para vocês o fim aqui.